Lana pergunta se está tudo bem e ela responde afirmativamente. Ele se apresenta como Landa e ela diz que seu nome é Mel. Landa expressa prazer em conhecê-la e questiona se ela é de Atlanta. Ela responde que sim, explicando que mora na região há muitos anos. Ela comenta que estava apenas fazendo uma caminhada e Lana pergunta se ela mora nas proximidades. Mel confirma e diz que sua residência não é muito longe dali. Ele comenta que acabou de se mudar para o bairro, vindo de Houston, e Mel entende, concordando que é sempre bom conhecer novas pessoas. Ele pergunta o que o bairro tem a oferecer e ela diz que é muito ótimo lugar, com um shopping próximo onde ele pode encontrar muitas coisas. Ele sugere que poderiam ir juntos, mas ela recusa, afirmando que não está interessada em conhecer alguém no momento. Ele questiona se é verdade e ela confirma, deixando claro sua falta de interesse. Ele respeita a decisão dela e Mel deseja-lhe um ótimo dia. Ele retribui o desejo e menciona que talvez se vejam por aí, ao que Mel responde que nunca se sabe. Ao ver ele entrando no carro, Mel comenta algo, mas ele não ouve. Ela pergunta se o carro é dele e Lana confirma, perguntando o motivo da dúvida. Ela questiona por que ele estava andando a pé se possui um carro como aquele. Ele explica que estava apenas caminhando pelo bairro, tentando fazer novas amizades. Ela sugere que ele a leve para dar um passeio e mostrar o bairro. Ele entende, mas menciona que ela havia deixado claro que não estava interessada. Ela explica que não está necessariamente buscando algo romântico, mas que podem conversar como amigos. Ele concorda, afirmando que também não está procurando nada romântico. Ela entende e diz que não vê problema em serem amigos. Ele repete que deseja fazer novas amizades e ela sugere que ele lhe dê uma carona para que possam se conhecer melhor. Ele concorda. E Mel admite que ficou indecisa no início, mas pede para ele levá-la para sair. Ele questiona a mudança de atitude de Mel e ela explica que inicialmente ele era um desconhecido e que precisa ser cautelosa. Lana permanece por mais algum tempo e depois a convida para entrar no carro. Ela comenta que o carro é muito bonito e ele pergunta se ela gosta, recebendo um sim como resposta. Ele volta a perguntar por que ela não quis falar com ele no início. Ela admite que tem padrões elevados, buscando alguém que cuide dela e a trate bem. Ela quer alguém que a leve para sair e ajude com algumas despesas. Ele pergunta se ela está procurando alguém para pagar suas contas e diz que seu futuro marido pode até fazer isso, mas ele não é o marido dela e mal a conhece. Mel responde que não está implorando por nada e lembra que foi ele quem se aproximou com o carro bonito, fingindo que isso não faz diferença. Ele afirma que trabalhou duro para ter o carro e ela retruca, dizendo que ele se aproximou dela e que ela está sendo sincera, mas ele não quer ouvir. Ele diz que realmente não quer ouvir mais nada e Mel se despede. Ela pergunta o que ele esperava e ele responde que queria conhecê-la. Mel diz que deu uma chance para ele conhecê-la, mas ele argumenta que não recebeu nenhuma chance. Foi ele quem deu uma segunda chance a ela. Ela confirma que tentou dar uma segunda chance a ele, mas ele diz que ela pode ir embora. Onaí pergunta se está tudo bem, dizendo que ela é incrível e que gostaria de falar com ela rapidamente. Ela responde que não e por várias vezes pergunta o que está acontecendo. Ele diz que gostaria de falar rapidamente e pergunta por que ela está sendo tão rude. Ela responde que já disse que não e que ele não é o tipo dela. Então ele diz que tudo bem e a aconselha a aproveitar o dia. Quando a moça vê Onaí entrar no carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Quando ela volta, ele pergunta o que ela quer e ela diz que deseja falar com ele. Ele comenta que não parecia que ela queria falar com ele, estava andando na calçada. Ela diz que não sabia disso e pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim, pois ela o vê dentro do carro. Ela comenta que não estava prestando atenção e ele pergunta como, já que ela olhou bem na cara dele. Ela diz que estava no telefone tentando manter uma conversa. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e ela responde que gostou do carro dele e da aparência dele. Ele diz que parece uma desculpa, mas ela nega e pede mais uma chance. Ele pergunta por que deveria dar uma chance depois de tudo. Ela responde que ele verá que ela vale a pena. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz, ele se apresenta como Naí e pergunta como saberá se ela está falando a verdade. Ela diz que gostaria de mostrar quem é realmente.
Ele comenta que ela começou com o pé esquerdo e que teve uma péssima impressão. Ela pede desculpas e diz que sente muito. Ele pede para ela esperar e diz que vai sair do carro, alertando tomar cuidado para não se acidentar. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Flórida. Então ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que cerca de 3 meses. Ele diz que entendeu e sugere que ela poderia mostrar o lugar para ele, ao que ela concorda. Ele percebe que ela gosta de tatuagens e pergunta quantas ela tem. Ela responde que tem 18 tatuagens e ele pede para ela dar uma volta para mostrar. Ele diz que é muito bonita e a convida para entrar. Nesse momento ele pergunta que tipo de cara ela está procurando e qual é o tipo dela. Ela responde que gosta de homens bem-sucedidos, com carros legais e que sejam amigáveis. Ele pergunta se ela está procurando alguém que a ajude e ela revela que tem uma filha e busca alguém que a ajude em tudo e que goste das amigas dela. Ele pergunta o que ela tem para agregar nesse relacionamento e ela diz que pode contribuir com o que ele quiser, pois tem sua própria casa e carro e sendo independente. Ela menciona que procura um homem que possa contribuir com a vida dela, ajudando a pagar as contas e o aluguel mensal. Ele comenta que ela voltou para falar com ele pensando que ele pudesse ajudá-la e pergunta o que ela espera que ele faça. Ela responde que não sabe e ele questiona como assim ela não sabe. Ela diz novamente que não sabe e ele conclui que ela só voltou por causa do carro dele, perguntando se ela o acha um idiota ou um palhaço. Ela pergunta se ele está brincando e ele responde que não parece estar. Ela pergunta se parece interesseiro e ele diz que está claro, sugerindo que será melhor para ambos se ela sair. Ela pede para ele não falar assim com ela e ele deseja um ótimo dia. Ela diz que vai sair e ele deseja uma boa caminhada para ela. Começamos o vídeo com o Nair se passando por um morador de rua. Assim que passa uma garota, ele a aborda perguntando se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que sim e passa alguns trocados para ele. Nair a agradece e fala que vai poder comer hoje porque ele está há vários dias sem comer. A garota então tira um lanche e dá para ele e fala que ele pode ficar. O youtuber então fala que ele não queria ficar com o lanche dela, mas que ele está com muita fome. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. O youtuber responde que ele tinha muito dinheiro, mas que ele era viciado em apostas e perdeu todo o seu dinheiro. E a sua mulher se divorciou dele e ele ficou sem nada. Ela então fala para ele que ele vai se recuperar de novo e vai chegar no nível que ele estava antes. Ele então fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que as pessoas só xingavam ele e não ajudavam com nada. Ele fala que ele está muito grato a ela e pergunta por que ela está ajudando ele dessa forma. Ela fala que sempre gosta de ajudar quem precisa porque ela aprendeu assim. O YouTube fala que gostaria de recompensar ela por tudo isso, mas ela fala que não precisa. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Jéssica. Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta como que uma bela moça ainda não tem um namorado. Ela fala que por enquanto ela está focada no trabalho e nos estudos. O YouTube então chama ela para vir conhecer o seu carro e a garota pergunta se ele tem mesmo um carro. E ele fala que sim e mostra para ela a sua Lamborghini e deixa a garota super impressionada. Ela então pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que isso foi a única coisa que sobrou para ele da sua fortuna e que ele ainda não vendeu porque gosta muito do carro. E fala que é uma longa história e vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele está contando toda a história para ela. O YouTube fala que na verdade ele não contou toda a história. Ele então fala que ele está fazendo um experimento social para ver como seria a reação das pessoas ao ver um mendigo precisando de ajuda. Ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que ela passou no seu teste. Ele fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido.
Ela fica muito surpresa com tudo que ele disse. Ele então explica que ele tem vários outros carros e que tudo era só um experimento social. Ele então convida ela para ir almoçar com ele no melhor restaurante da cidade e fala que vai fazer o dia dela ser espetacular, porque ela merece muito. Ele então fala que vai retribuir tudo o que ela fez por ele. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se ela foi interesseira ou não. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e fala que se chama London. E pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar que se chama Nishi, ele pergunta se ela é daqui. E ela responde que não, que ela é de outro lugar. London então fala que ele é novo na cidade, que gostou muito da vibe dela e que eles deveriam se conhecer. A mulher fala que não está interessada. Ele tenta pegar o número dela, mas ela diz que tem namorado. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas quando a mulher vê o Corvette de London, a mulher fica desorientada e vai na mesma hora atrás dele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela então fala que gostou muito do carro e chama London para ir almoçarem juntos. London então chama ela do outro lado do carro para eles conversarem melhor. London então questiona, dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que não é bem um namorado e que eles já estão quase terminando e que ela não deve satisfação para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela fala que estava tendo um dia ruim, mas que gostou muito do carro dele e pergunta se ele não quer ir almoçar com ela. London pede para ela dar um motivo para ele deixar ela entrar no seu carro. E ela fala que quando ela entrar no carro vai dar vários motivos para ele. Ela então pergunta se ele vai deixar ela entrar no carro para eles darem uma volta e comer alguma coisa. Isso aí é um mito. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer para mostrar para ele que vale a pena ele deixar ela entrar no carro. Ela fala que ele tem que deixar ela entrar primeiro e que ela vai mostrar para ele depois. London então fala que ela está jogando demais com ele e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, o London pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que ela é dançarina e diz pra ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar muito de vê-la dançando. London então fala que com certeza sim e pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Ohio. O YouTuber então fala que ele está na cidade a negócios e que ele também não é da cidade. Ele fala que ele é de Houston. Em seguida, ele pergunta onde tem um bom restaurante aqui perto, e a garota fala que tem um restaurante muito chique aqui próximo, e que ele vai gostar muito do lugar, que lá está no nível dele. Em seguida, London concorda de ir para o restaurante com ela. Ela então começa a jogar seu charme e pergunta onde London mora. London fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela quer ir conhecer lá com ele. Ela fala que sim, que gostaria muito. London então fala que ele tem outros carros de luxo na sua garagem e que ela vai gostar muito de ver os seus carros. Ela então fala que quer ir para lá primeiro, para a casa de London, e eles combinam de ir juntos para a casa dele. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela, porém ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette.
Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini, e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren, e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair.
Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela.
A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O youtuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nae fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nae então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nae acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nae vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nae. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro.
O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O YouTuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O YouTuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela. E agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro. E fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro. E manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo, convencê-lo a sair com ela. Mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O YouTube pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta quais os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado.
Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado, que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. Nesse vídeo, o YouTube Blue Ice vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Huracan e uma Lamborghini Gallardo. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ark abordando essa loira. Ele, educadamente, inicia uma conversa com ela e se apresenta, dizendo que o carro dela é quase tão bonito quanto ela. Ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. Ela fala para ele que tem namorado e recusa o convite. Ele pergunta se pode acompanhá-la ou se eles podem se conhecer melhor. Na sequência, o Ark volta com uma Lamborghini Gallardo e propositalmente estaciona na frente do carro dela. Logo na sequência, quando a garota volta, ela vê o carro e acha ruim por estar atrapalhando. Porém, quando ela vê que o dono do carro é o cara que estava dando em cima dela, é aí que a mágica acontece. Ela já se apresenta para ele e começa a se mostrar totalmente interessada, e dessa vez ele pega o número dela. Em seguida, ele chama ela para dar uma volta na Lamborghini, e a mágica já está feita e ela aceita o convite. Então ele abre a porta para ela entrar e eles entram no carro. Ele dá uma volta no carro e fala que o carro é do seu amigo, e fala que vai estacionar o carro porque ele não pode ir nesse carro. Porém, ele fala para ela que eles podem ir no seu carro normal. Nesse momento, ela fala que não vai mais dar para sair com ele, porque tem um compromisso. E fala para ele que foi um prazer conhecê-lo. Porém, a pegadinha ainda não acabou. Ark vai em direção à Super Lamborghini Huracan, e é aí que a mágica acontece de novo. Ela de costa escuta o ronco da Lamborghini e olha para ele sem entender nada, mas vai em direção dele falar com ele. Chegando nele, ela fala que achou que o carro dele era simples. Ele fala que essa é a sua super máquina. E dessa vez, ela decide sair com ele de novo. Arruma uma desculpa esfarrapada e pede para entrar no carro. O YouTube sai do carro, dá a volta e abre a porta para ela entrar. E ela fica maravilhada com a Lamborghini Huracan. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que vai acelerar. Logo em seguida, ele fala que acha que atropelou um pássaro e para o carro e pede para ela ir olhar. Ela sai do carro e vai conferir. O YouTube entrega o celular dela e pede para ela pegar o celular. Ela fala que não tem nenhum pássaro. Ele fala para ela que bateu foi nela e que ela é uma garimpeira de ouro e acabou de cair no teste da interesseira, e arranca o carro deixando ela ali sozinha, e ela acaba se dando muito mal.